O UFSC Entrevista está de volta e hoje nós estamos conversando sobre o ordenamento náutico da cidade de Florianópolis. Para isso estamos recebendo o professor Otávio Ferrari Filho, que é coordenador do projeto de estudo complementar para a implantação do plano de ordenamento náutico aqui em Florianópolis. Professor, a gente conversou no bloco anterior sobre a participação popular, né, e sobre o que consiste o projeto. Na participação popular, a gente mencionou, o senhor mencionou, alguns entraves que existem e que o projeto poderia beneficiar por uma questão de organização. Né? Quais seriam os melhores lugares para serem desenvolvidas determinadas atividades? Os conflitos que a gente percebe aqui na ilha são quais? Bom, são diversos. Banhistas estão disputando, né, com equipamentos náuticos. Os turistas, né, muitas vezes têm equipamentos náuticos na mesma área em que eles estão. Tem também pescadores que, na época de verão, também fazem a sua pesca e precisam disso para o seu sustento. Existem áreas de maricultura que, no momento em que elas forem estiverem estabelecidas, dificulta o uso para outros fins. Então, esse trabalho procurou justamente verificar os melhores locais para cada uma, de forma a minimizar esses conflitos. Posso citar mais um exemplo, o caso da tainha. No período da pesca da tainha, há um acordo entre surfistas e os pescadores, em que os surfistas vão somente para algumas praias e naquele período eles podem usufruir, né, do mar naquele momento. E os pescadores ficam preservados. A questão das marinas é outro exemplo que poderíamos citar. Tem diversos interesses, né, de estabelecimento de marinas no município de Florianópolis, mas não existe um esquema jurídico que facilite as decisões por parte do município para tal. Então, esse estudo qualificou melhor quais esses espaços mais indicados para que as marinas sejam estabelecidas. E posso mencionar né, que esse trecho da beira-mar até o Yacht Club de Santa Catarina seria o trecho mais propício para essa instalação de marinas, porque justamente não estaria criando conflito com outras atividades existentes. Esse seria um dos resultados já obtidos. E a questão assim, das outras localidades da ilha, a gente também mencionou que a pesquisa ela foi feita, a pesquisa técnica no momento e depois apresentada. E aí, por último, foi desenvolvido o projeto final, que é esse que está em domínio público agora, para quem tiver interesse. E como que esse projeto, ele captou, ele agrupou, juntou a opinião das pessoas ou a necessidade das pessoas? Bom, a partir, né, do levantamento técnico da equipe, já saíram dali com um posicionamento de qual seria o mais indicado. Essa conversa feita com as comunidades foi justamente para consolidar essa posição. Então eu diria que o estudo técnico foi validado com as conversas feitas em cada uma das comunidades. E posso mencionar, né, como participante dessas oficinas, que poucas foram os motivos de discussão ou de não concordância com o trabalho realizado. Então, eu diria, né, que é um trabalho que, pela sua forma técnica, como foi conduzida, ele está em plenas condições de ser... Apresentando soluções. Apresentadas as soluções para o assunto. Essas reuniões foram feitas em quais regiões aqui da ilha? Nós tivemos uma no norte da ilha, em Canasvieiras, uma outra foi feita na parte leste, Lagoa, uma outra no Ribeirão da ilha, uma outra no centro da cidade e uma outra no Estreito, na parte continental. Então foram 5 oficinas que foram realizadas no ano de 2012 e, uma vez feitas as oficinas, teve a condição de
de concluir com essa publicação que está disponibilizada aos interessados. E a participação popular nessas oficinas foi grande? Como que o senhor avalia? Eu diria que cerca de 50 pessoas tiveram em cada uma dessas audiências, de cada uma dessas oficinas realizadas. Nós fizemos convite a todas as instituições que haviam em cada uma dessas regiões. Que utilizam do mar. Que se utilizam do mar, pescadores, surfistas, as entidades comunitárias, todas elas foram convidadas. Órgãos públicos, tivemos participação da Marinha, tivemos participação da Secretaria de Patrimônio da União. Então, diversas instituições se fizeram presente para que a gente pudesse fazer aí o balizamento entre todas as questões técnicas e também políticas a respeito do tema. Então, eu diria, né, que cerca de 50 pessoas em média para cada uma dessas oficinas se fizeram presentes. Se considerarmos que foram 5, cerca de 200, 250 pessoas acompanharam esses trabalhos. E professor, sobre os resultados desse estudo, né? Quais áreas mapeadas aqui em Florianópolis apresentam assim mais problemas que podem ser solucionados com esse estudo ou com que o estudo apresente soluções para ele, para uma melhor organização? Bom, eu citaria o caso de Marinas. Tem havido muitos interessados em construção de marinas, né, pois disse, né, que muitos turistas poderiam vir de outros países desde que houvessem marinas estabelecidas. E a falta de um embasamento jurídico tem impedido o estabelecimento dela. Então, eu diria que essa é uma das questões. Os pontos principais. A maricultura. Percebe-se, né, um crescimento da maricultura e da criação de ostras, né, de modo geral, em diversos pontos da ilha. E com esse estudo fica bem identificado quais esses pontos mais indicados para tal, evitando que daqui a pouco venham a ser constituídas novas e que poderiam estar conflitando com áreas propícias para o banho de mar, para o uso de equipamentos náuticos. Então, eu diria que esse é um ganho a respeito. Eu posso citar o exemplo, né, na região de Canasvieiras, em que havia um interesse do pescador daquela região de que ali pudesse ser feita a maricultura, na região de Ponta das Canas. Mas isso prejudicaria toda aquela orla, porque ela é muito procurada por turistas argentinos que vêm ao encontro daquela por causa das águas quentes. Então, outro tipo de atividade econômica desenvolvida sim. ali. Então, com isso, eu diria que esse é um bom resultado do trabalho que mostra que não é indicado esse encaminhamento. E no meio dessas, digamos que vocês tiveram que lidar com essa pesquisa com várias jogadas de interesses econômicos de cada atividade que é desenvolvida, que se legitima. E como que ficou pensado, se foi contemplado também a questão do meio ambiente, de preservação, de áreas, de cuidado, impactos das possíveis construções que venham a ser feitas? Todo o diagnóstico ambiental, né, tem uma preocupação básica com relação a isso. Quer dizer, o fato, né, de termos contratado uma equipe de ambientalistas, né, e o oceanógrafo como líder dessa equipe, eu diria que foi muita atenção dada a isso, especialmente. Posso não ter ressaltado essa questão, mas é muito importante o fruto, o resultado desse trabalho tem uma ligação muito grande com a preservação do meio ambiente. A comunhão de todas essas... Até porque o Floripa Amanhã está muito preocupado com o desenvolvimento sustentável. Já, no próximo bloco a gente vai conversar um pouco mais sobre o que é essa entidade Floripa Amanhã, que pensa sobre o futuro, né, da nossa cidade. Permaneça com a gente com o UFSC Entrevista, voltamos já.